Olá, meus irmãos, graça e paz, mais uma vez na presença do nosso Deus, agradecendo ao Senhor por ter nos concedido a vitória de chegarmos no nosso último dia de jejum e oração. Foram 7 dias na presença do nosso Deus, onde nós nos aproximamos mais do Senhor, onde nós intercedemos uns pelos outros e onde nós buscamos a presença real do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E você, como convidado, participou conosco deste momento devocional, nesse período de 7 dias. E a palavra de Deus nos mostra no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 35, diz assim: E eles lhe disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Jesus, meus irmãos, tem uma característica toda especial de chamar os pecadores ao arrependimento. E ele mostra, através desse texto, aos seus discípulos e justamente para aqueles que o confrontava frequentemente. E ele diz lá no versículo 32 assim: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E Jesus mostra mais uma vez uma aproximação de humildade na presença de Deus, para nossas curas espirituais, para as nossas mazelas pecaminosas, e assim nos conscientiza a termos arrependimento naquilo que temos como natureza, que é o pecado. Os fariseus tinham seus ritos religiosos quanto ao jejum e à oração, e eles faziam isso 2 vezes por semana. Era na terça e na quinta-feira. O foco deles, o foco dos religiosos daquele tempo, era recordar situações do passado e com uma conotação simplesmente religiosa. O jejum é tão bíblico que fazia parte da rotina da vida do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus é indagado o porquê de os seus discípulos não jejuarem igual a eles, mas estavam sempre comendo e bebendo, diziam os fariseus. João Batista ele é mencionado também nos versículos anteriores pelos seus novos hábitos de jejuarem e de orarem constantemente, sem uma data específica. Jesus explicou ainda que enquanto estivesse aqui na terra, não era o tempo certo para jejuar. Porém, o Senhor também menciona que após a sua morte, ressurreição e assunção aos céus, eles iriam jejuar. E nós podemos conferir lá em Atos 13, de 1 a 2, Atos 14, 23. Mas o que é mesmo o jejum? Nós ficamos, a Igreja Batista e as demais igrejas ficaram juntamente com o mesmo propósito de estar intercedendo pelas famílias e pelas igrejas. E passamos 7 dias orando e jejuando num período de 24 horas, com 4 momentos específicos de reuniões, de orações, sempre representando uma família ou um pedido. Mas o que é o jejum, pastor? É um voto, meus irmãos, de abstinência de alimentos por certo período de tempo com a finalidade de se consagrar. Durante o jejum, a pessoa demonstra que o seu propósito é mais importante do que o próprio alimento vital para a sua sobrevivência. É uma renúncia, uma abnegação daquilo que eu gosto, daquilo que o meu corpo necessita, em detrimento daquilo que o meu espírito anseia todos os dias, que é uma aproximação e uma intimidade maior com o nosso Deus. Certa vez, John Wesley jejuava 2 vezes por semana até a hora do chá. E ele estimulou todos os seus seguidores a fazerem o mesmo, dizendo que o homem que nunca jejua está tão distante do céu quanto o que nunca ora, disse John Wesley. O jejum é muito importante para anular a carne e nos aproximarmos de Deus. Quando estamos em jejum, reconhecemos nossas fraquezas e buscamos forças espirituais. A grande conquista no jejum, meus irmãos, é um estado de completa dependência de Deus. E aí tem o momento chave: depender de Deus sempre.
Através do jejum também nós recebemos poder espiritual para vencer o pecado. Há um confrontamento do espírito, carne e espírito. E eu preciso estar no espírito para poder vencer as mazelas dos meus pecados, dos seus pecados. Então, nós convocamos a igreja de Itapirapuã e muitos irmãos estiveram conosco nesse período de 7 dias de jejum e oração. Porque nesse período nós lutamos frente ao mundo. Quebramos em nome de Jesus cadeias contrárias à santificação, que tanto buscamos, e destruímos as fortalezas do inimigo através das nossas renúncias, das nossas orações diariamente. A santificação deve ser buscada sempre no jejum e na oração constantemente. Meus queridos, meus irmãos, durante 7 dias, a igreja jejuou e orou por um período de 4 momentos durante as 24 horas, pelas famílias, pelas igrejas e por todos os trabalhos da pregação do Evangelho. Oramos pelos pastores, pelas igrejas, por evangelismo e missões, pelo cessar da pandemia e muitos outros momentos e muitas outras petições. Aprendemos que a sensibilidade nesses momentos precisam ser constantes na busca por Deus e pelo seu reino. Assim como também em interceder uns pelos outros, demonstrando assim que a igreja, como corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Jesus, se preocupa com cada membro, com cada irmão, com cada problema que surge no seio da família e no seio da igreja. Eu creio que o Senhor nos ouviu e no tempo dele, pedidos de cura serão feitas, reconciliação conjugal, reconciliação espiritual, filhos pródigos retornando à casa do Pai, certamente serão respostas das nossas orações. E eu tenho certeza que ao final de tudo, a glória do Senhor, o poder do Senhor, será manifestado no meio do seu povo. E eu louvo a Deus por mais um momento na presença desse Deus que é tremendo, que é vivo, que nos coloca com uma responsabilidade de proclamar o seu Evangelho, de levar, através de Cristo Jesus, através da sua palavra, o arrependimento às vidas que estão sedentas pela salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. E eu quero fechar com uma oração. Deus querido, te louvamos, ó Pai, em mais um momento, ó Pai. Obrigado a Deus, porque durante esse período o Senhor nos fortaleceu. Obrigado, Senhor, porque nesse período nós renunciamos a tantas coisas e aprendemos tanto de Ti quando nós buscamos o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Obrigado a Deus por cada irmão, cada irmã, cada igreja, cada ouvinte, cada irmão, amigo que visualizou, Deus, nesse período, todos os nossos devocionais. Que a Tua palavra, Pai, não volte vazia. Que a Tua palavra que foi semeada, Pai, com simplicidade, mas com um objetivo, com um foco de dar paz, dar um ânimo novo aos Teus filhos, àqueles que não Te conhecem, mas que estão sedentos em conhecer, e no tempo oportuno o Senhor se revelará a eles, ó Pai. Porque o Senhor é a maior revelação que foi nos deixada pelo nosso Pai. Obrigado, Deus, fica com cada família. Fica com cada igreja, Pai. Que todos possam estar fortalecidos no Senhor. E assim nós oramos, glorificando e exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E assim nós nos alegramos mais uma vez na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa.